Vamos continuar aqui. Então, no bloco anterior, né, nós vimos a situação, a velocidade e aceleração, né, uma situação prática. Vamos dar continuidade. Então, aqui a situação 2 vai ser, não tem a necessidade de revisar tudo de novo, né, porque a gente acabou de fazer uma situação problema no bloco anterior. Então, simplesmente a gente pode dar continuidade. Então, na situação 2, né, aqui do bloco 3, vamos trabalhar com queda livre. Aí o exercício ele está dizendo o seguinte: a figura ela mostra a queda livre de uma bola pesada partindo do repouso no instante t igual a 0 segundos. A pergunta é: quantos metros a bola cai nos primeiros 2 segundos? E a pergunta B é: qual o valor da função velocidade e aceleração da bola no tempo 2 segundos? Aí um erro muito comum é: eu tenho uma ilustração aqui, eu tenho essa figura que está representando o caminhar, né, desta bola, o quanto ele está sendo percorrido. Então, temos um total aqui de 45 metros, né, de espaço percorrido, e o tempo, m de metros. E o tempo percorrido, né, nesses 45 metros foram de 3 segundos. Aí, simplesmente, a gente vem aqui e fala assim, opa, o item A ele está perguntando quantos metros a bola cai nos primeiros 2 segundos. Aí, de um jeito fácil de resolver, a gente vem aqui e tenta deduzir, né? Ah, tá mais ou menos aqui, né? 2 segundos, tá próximo do 20 metros. Ou simplesmente, eu vou chutar essa aqui é 15, 17,5, 18, sei lá. Alguma situação desse tipo. Não está correto dizer isso, tá? Então, quando for analisar, né, situações desse tipo, simplesmente não olhe apenas. É claro, né? A ilustração ela é primordial. Porém, a gente não pode dizer que essa bola ela vai estar ali no 20 metros, né? Porque se você olhar aqui, a ponta dela ela está quase localizada no 20, né? Mas é só uma ilustração, é um esboço do que está ocorrendo. Então, não é bom. A melhor situação é fazer cálculos. Então, vamos fazer cálculos. Ah, professora, mas nós estamos trabalhando aqui com taxa de variação, com derivada, né? Por que eu vou trabalhar com essa parte de física? Opa, eu disse lá no bloco 1 que a taxa de variação, né? A velocidade e aceleração, simplesmente é uma aplicação também feita à física. Então, nós podemos tratar, né? E trabalhar aqui com essa situação. Então, não se espantem, tá? Então, vamos lá. Primeiro passo. Cadê a função posição? Não temos, mas nós sabemos que na física a função horária da posição, então vamos aqui utilizar, A, né? O item a função horária da posição, nós iremos partir, tem um jargão comum, né? Que é o sorvetão, porém nós estamos aqui em queda livre. Então, eu não posso utilizar o X, né? Então, eu tenho que utilizar o Y ou o H, né? Tanto faz. Então, ó, Y é igual a Y0 mais V0t mais GT ao quadrado sobre 2. Então, esta é a equação, né? A função horária da posição. No nosso caso aqui, eu estou utilizando o Y por se tratar de queda livre, né? Perfeito. Ah, professora, mas nós não temos os dados. Opa! Nós temos os dados sim. Vamos colocar aqui no cantinho. Nós já sabemos que, partindo do repouso, V0 é igual a 0. Já temos um dado. No instante t igual a 0, né? Que seria o tempo 0 aqui. Se eu tratar esta posição aqui como sendo o meu ponto inicial, então tem 45 metros.
O ponto inicial é 0, assim como lá no ponto final, ele simplesmente vai ser tratado como 45, que é o y1, né, a posição final. Então, y0 é igual a 0. Olha só que belezinha. Só de uma linha aqui, ó, partindo do repouso, nós já conseguimos 2 dados, 2 situações. Então, eu já consigo eliminar y0, eu já consigo eliminar v0. Sobrando, então, y é igual a g t ao quadrado sobre 2. Esta equação é a equação de queda livre. Então, eu consigo descobrir, né, o espaço percorrido por aquele objeto, né? No nosso caso aqui é uma bola, mas pode ser um objeto qualquer. Aí, o que falta? Então, ele quer nos 2 primeiros segundos. Vou substituir aqui. Só que antes disso, eu preciso descobrir quanto vale o g. O g, por definição, vamos colocar aqui no cantinho, que é a aceleração da gravidade, ela tem um valor de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, utilizando, né, o SI, o Sistema Internacional, então aqui nós sabemos que simplesmente a aceleração da gravidade, ela tem um valor respectivo de 9,8. Ah, professora, mas eu vi situações na literatura onde foi utilizado o 10. Pode? Pode, né? É uma aproximação aí. Mas é mais comum, né, fazer o uso aqui de 9,8. Mas não que você não possa fazer o uso do 10, tá? Mas é mais comum utilizar o 9,8. Então, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Sempre analisar a unidade, ó. Aceleração, né? Metro. Aqui, o espaço percorrido também está dado em metro. Então, beleza. Unidades, ok. Também é definido que a aceleração da gravidade, quando ela estiver agindo no sentido, quando estiver agindo no sentido para baixo, quer dizer que ela será positiva. Então, aqui, ó, nós iremos utilizá-la como sendo positiva. Perfeito. Vamos realizar a substituição, então. Isso implica que y é igual a 9,8 t ao quadrado sobre 2. Só realizando aqui, 9,8 dividido por 2, 4,9. Opa! 4,9 t ao quadrado. Aí, simplesmente, o exercício nos pediu que realizarmos o cálculo nos primeiros 2 segundos. Eu tenho qual é o tempo? Então, vamos substituir. Então, y de 2 vai ser igual a 4,9 vezes 2 ao quadrado. Isso implica que y de 2 é igual a 4,9 vezes 2 ao quadrado vezes 4. Encontraremos aqui 19,6 metros. Então, ó, é claro, né? É um valor próximo de 20. Mas nós não podemos simplesmente ir ali e realizar, vale 20, tá? Então, sempre tenha esse cuidado aqui ao trabalhar, né? A situação mais fácil, mais simples, é sempre fazer os cálculos, que assim você tem um valor exato. Então, item A, quantos metros a bola caiu nos primeiros 2 segundos? 19,6 metros. Item B, vamos colocar aqui do ladinho, porque cabe. Qual o valor da função velocidade e aceleração da bola? Bom, nós já sabemos que, vou até fazer aqui, ó. Eu vou só aqui colocar quem são os valores das funções. E depois lá no cantinho nós iremos fazer o uso da substituição. A função posição é y igual. O 9,8 ele não vai ser alterado, ele vai ser o mesmo.
Então, eu vou utilizar aqui já, ó, 4,9t ao quadrado. Função posição. Aí, eu quero descobrir a função velocidade. Eu tenho que derivar. Então, y, vamos aqui para v. Derivando 4,9t ao quadrado, eu copio o 4,9, né? Dou um tapa no 2, o 2 desce multiplicando. Então, 4,9 vezes o 2, que vai ser do tombo, vai ser 9,8. Opa, tá com problema aqui para fazer situações que envolvem bolinhas, né? Então, aqui, 9,8t. Então, tira 2 menos 1 vai dar 1. Então, a velocidade 9,8t. E a aceleração, vamos colocar aqui, ó, como sendo até a aceleração da gravidade, porque é a única aceleração que está agindo nesse sistema. Vou até apagar aqui que ficou feio. Ficou muito feio. Então, vou utilizar aqui, ó, G. Deriva 9,8t. Lembra lá no bloco 1, quando eu falei que houver a situação de uma potência e não ter nada quer dizer que vale 1? Então, ó, 1 tombou, 1 vezes 9,8, 9,8. 1 menos 1, 0. T elevado a 0, por definição, vale 1. Perfeito. Isso implica aqui 9,8. Aí, é claro, o exercício ele pediu, né, para encontrarmos qual é o valor. Perfeito, só basta substituir. Então, vamos aqui no cantinho, onde inicialmente eu tinha começado, e vamos realizar simplesmente a substituição. Então, isso implica aqui y de 2 vai ser 4,9 vezes 2 ao quadrado. Então, y no tempo 2 vai ser 4,9 vezes 2. 4,9 vezes 2 ao quadrado. Então, vai ser 19,6 metro. Opa! Eita! Metro por segundo. Então, a posição, né? 19,6, que foi o que encontramos anteriormente. Não precisava nem de ter feito, né? Porque ele quer a velocidade e a aceleração. Já está aqui no item A. Desculpa. Vamos para a velocidade. A velocidade no tempo 2 vai ser 9,8 vezes o t, que vale 2. Então, a velocidade vai ser igual a 19,6 metro por segundo. Eu pensei em uma coisa e coloquei outra. Então, isso quer dizer que aqui não é velocidade. Olha só, eu falando em velocidade estava encontrando uma posição. A aceleração, G, é igual a 9,8 metro. Opa! Eu não posso fazer o M daquele jeito. Metros por segundo ao quadrado. Que foi o valor, ó, que nós encontramos inicialmente. 9,8, né? Que foi o valor por definição. Então, aqui nós finalizamos a situação 2. Vamos para mais uma situação. Não vai embora, não. Fica comigo. Situação 3. Mais um exemplo. Um objeto de massa m é arrastado ao longo de um plano horizontal por uma força agindo ao longo de uma corda atada ao objeto. Se a corda faz um ângulo θ com o plano, então a intensidade da força é dada, né, por essa função aqui. F é igual a μmg, que divide μ seno de θ mais cosseno de θ. Nossa,
Olha, essa função já até nos assusta, né? Até arrepia. Calma, calma, calma. Ô, louco, mas professora, olha só o que ele está dizendo anteriormente. Então, peraí. Onde μ é uma constante chamada coeficiente de atrito. A pergunta é, encontre a taxa de variação da função f em relação a θ. Bom, tomar uma aguinha aqui. Olhando, né, esse exemplo aqui, o que parece? A gente pensa, né, nossa, mais um exercício de física, né? Mais um exercício de física ia ser feito. Não, só parece que é de física, né? Mas simplesmente a gente vai realizar o cálculo aqui, né? Por quê? Porque nós vamos encontrar a taxa de variação. Ah, então é mais fácil do que eu pensei, do que eu imaginei? Sim, não precisa de mais nada. A única situação a ser feita aqui é derivar. Só. Ele quer a taxa de variação. Então vamos derivar. A minha função inicial é essa descrita. A taxa, olha que eu tenho aqui um quociente. Então, vamos só colocar aqui que a sua respectiva derivada vai ser o v menos o v', que divide por v ao quadrado. Vamos chamar o numerador de u e todo o denominador de v. Perfeito! Não precisa nem fazer nenhuma análise física. Ó, f' vai ser igual. Deriva μmg. Tem θ? Não tem θ. Se não tem θ, quanto ele vale? Zero. Não tem a variável. Não tem a variável multiplicando ali a sua constante, implica que ela será nula. Então, deriva, que é o u', o v, copia todo o denominador. Eu vou abrir o parênteses, mi. Opa, deixa eu apagar aqui. Opa, voltando aqui. Mi. Eita! Mi seno de θ mais cosseno de θ. Então, copiei, derivei, menos, copia, né, o u, então vai ser mi, m, g, e vamos derivar o denominador. Eu vou abrir o parênteses, porque é uma soma entre esses dois termos. Mi seno de θ, tem θ? Tem. Ou eu poderia até pôr aqui, ó, θ. Assim fica mais fácil para uma melhor compreensão, que nós já sabemos aqui que a variável é o θ. Por mais que ele pediu, né? F em relação a θ. Mi seno de θ. Seno. Tá de pé. Derivou. Cosseno. Copia o mi. Cosseno. Opa. Cosseno de θ. Cosseno. Cosseno está aqui, né? No consono. Derivou menos seno de θ. Fechou o parênteses. E todo esse termo aqui, ele simplesmente vai estar dividido por v ao quadrado. Lembrando que o v não é a sua respectiva derivada. Então, eu vou colocar aqui mi. É só fazer algo que contenha, parecendo uma bola, que acontece isso. Mi, algo redondo, né? Mi seno de θ mais cosseno de θ. Olha que maravilha. O primeiro termo, né? 0 vezes todo esse termo que está entre parênteses. Vai zerar, porque qualquer coisa dividido por zero é zero. Isso implica, então, que a derivação f' em relação a θ
Vai sobrar apenas o segundo termo, que vai ser menos mi, eita, mi, mg, abre parênteses, vou copiar tudo que está dentro do parênteses, que é mi, cosseno de θ, menos seno de θ. Que vai dividir o denominador. Opa, esqueci de colocar o quadrado aqui, desculpa. Então, vai ser mi seno de novo. Mi seno de θ mais cosseno de θ e tudo isso daqui ao quadrado. Essa é a nossa resposta. Fácil, né? Inicialmente parecia que era um rebuliço, tinha tanta situação ali, um objeto ao longo de uma corda atada. Olha só, era só derivar. Por isso que é bom ter calma e ler os problemas antes de qualquer conclusão. Perfeito! Então vamos concluir. Vamos concluir a nossa aula aqui. Nesta aula aprendemos sobre taxa de variação, né, que é a derivada. E aplicamos em 3 situações problemas. Então, além, né, dessa aplicação, né, que nós aprendemos sobre a taxa de variação, a velocidade e a aceleração, nós também tivemos, né, que aprender ou relembrar, né, relembrar ou aprender simplesmente a parte de potenciação, né, as regras de derivações, tombo, produto, quociente, a regra de uma função trigonométrica, basta apenas girar lá o círculo trigonométrico. Então, foi tudo isso que a gente acabou, né, aprendendo nessa nossa aula 1 aqui. Temos estratégias, né, para resolver situações que envolve taxa de variação? Aqui, ó, não é taxas relacionadas, e sim taxa de variação. Temos, né, qual que é a situação que para esse problema? A situação vai ser, ó, leia várias vezes o enunciado até compreender o problema. Uma da situação foi o exemplo anterior, né? Se realmente, ao ler, né, o problema ali, ele já nos assustaria. Mas depois, quando você relê de novo e vê que não é tudo aquilo que estava assustando. E simplesmente era só realizar a derivação. Segundo passo, se possível, faça uma ilustração que lhe permita compreender melhor o problema proposto. Porque, às vezes, o exercício, ele não vem com uma ilustração, né? Ele não vem ali com um diagrama, alguma situação. E quando você ilustra, quando você realiza esse diagrama, facilita, nossa, muito a resolução, né? Porque assim você consegue visualizar e organizar melhor as ideias. Então, melhor situação, né? Segundo passo é realizar a ilustração. Sempre identificar quais são as variáveis e quais são as constantes. Lembrando que quando derivamos uma constante, a sua respectiva derivada ela é nula. E quando eu derivo uma função no qual ela tem a variável, aí vai de acordo, né? Vai de acordo com a sua regra. Se eu vou utilizar o tombo, se eu vou utilizar a regra do produto, se eu vou utilizar o quociente, se simplesmente eu vou fazer o simples uso da derivada de uma função trigonométrica. Então, é sempre verificar ali e fazer uma análise de quem que é a sua função, tá? Um quarto passo, anotar as informações fornecidas pelo enunciado do problema. Foi como eu fiz nos 3 casos, né? Nas 3 situações problemas. Eu fui ali no cantinho e coloquei. Tá em repouso, velocidade inicial 0. Tá em repouso, opa, posição inicial 0. Qual era o tempo? O que o exercício pede? É a situação mais fácil, né? Anotar todos os enunciados, né? Todas as situações que o exercício está nos propondo. Quinto, anotar a quantidade que você quer determinar. Então, se nós queremos encontrar
Aqui no nosso caso, né, de derivada, se eu quero encontrar a velocidade, põe um V e um ponto de interrogação. Se eu quero encontrar a aceleração, põe um A e um ponto de interrogação. Então, anota ali a quantidade a ser determinada. Verifique qual será a regra que você vai utilizar. Se vai ser a regra do tombo, do produto, do quociente, da cadeia, a regra de uma derivada implícita. Então, sempre verificar, né, em relação às suas funções e depois aplicar corretamente, né, a regra de acordo com aquela determinada função. Derivar em relação à variável dada, né? A variável pode ser x, pode ser y, pode ser z, pode ser t, pode ser w, pode ser a, pode ser b, pode ser c. A variável ela pode ser qualquer letra que nós conhecemos ou não, né? Pode ser o alfabeto, o nosso alfabeto, pode ser o alfabeto grego, pode ser o romano, não importa, né? Qual que vai ser aquela variável? Mas sim, né? Verificar e constar e encontrar quem que é aquela determinada variável para somente depois realizar a sua derivação. Bom, concluímos então, né, a nossa unidade 1, que foi a taxa de variação, no qual a gente viu que pode realizar uma aplicação que foi na velocidade e na aceleração, né, nós conseguimos trabalhar essas situações. E na próxima, te vejo, né? Te espero na unidade 2, no qual nós iremos trabalhar sobre a taxa relacionada. Então, espero você na próxima aula. Um grande abraço.